Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, que diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher. As mulheres sejam sujeitas em tudo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as mulheres como ao próprio corpo. Quem ama sua esposa, assim mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membro do corpo de Cristo, né? Amém? Esse texto ele é usado ainda, foi usado durante muito tempo e é usado ainda para, de alguma forma, fazer com que as mulheres não tenham muita participação, né, no culto. Houve um tempo em que as mulheres sequer podiam subir no púlpito, né? O púlpito é o lugar santo da igreja, e as mulheres não podiam subir no púlpito, só os homens. Não vamos julgar o tempo, mas vamos pensar que há amadurecimento através do tempo. O pensamento bíblico, a interpretação bíblica, ela é dinâmica, tá certo? E se houve algum equívoco, os equívocos devem e podem ser reparados com o tempo. E é sobre, especificamente, o verso 22, que eu gostaria de meditar com os irmãos, quando diz: as mulheres estejam sujeitas aos próprios maridos, como ao Senhor. Ou, como diz a tradução Almeida atualizada, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Amém? Vamos lá? O termo traduzido por sujeita ou submissa é hipotasso, a terminologia grega. Paulo usa as palavras de forma proposital, certo? Ele usa as palavras certas. Primeiro, que ele era um homem muito inteligente, muito estudado. E segundo, que Deus o inspirava. Através dos seus estudos, Deus o iluminou, o inspirou para escrever as coisas que estão escritas. A tradução desse termo hipotasso significa subordinar, obedecer, ser obediente, colocar debaixo, estar sujeito a algo ou alguém, submeter-se a. Enfim, significa submissão, estar sujeito. Contudo, o termo é a junção de duas palavras, tem um prefixo e tem um sufixo. O prefixo é hipo e o sufixo é tasso, que traduzindo literalmente significa colocar em ordem. Muito bem. Vamos lá. Interessante, não é? A princípio é isso mesmo. A mulher deve se submeter ao marido. Porém, meus irmãos, o que significa isso? Pois nos versos seguintes, nos versos posteriores, Paulo dá uma ordenança, uma ordem tão complicada quanto essa. Ou talvez até muito mais complicada. Que é, como nós acabamos de ler, de que o marido deva amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Complicado isso, hein? Lembra? Está escrito lá. O marido deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela, como Cristo amou e deu a vida pela igreja. Então, a partir disso a gente consegue entender qual é a intenção do apóstolo. A ordem é uma comunhão. A ordem é viver em comunhão. Parece tão simples, é simples até demais, né?
A ordem é viver em comunhão. Você, ele disse para a esposa, seja sujeita ou seja submissa a ele. Você, marido, ele dá a ordem para ele. Ame a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Cuide dela. Trate bem dela. Ela é carne da sua carne. Olha que coisa maravilhosa. A mulher tem comunhão com o marido, como a igreja tem com o Senhor. Parece que a mulher, né? Somente parece que a mulher está em desvantagem. Pois a palavra é um tanto quanto forte, né? Diz que ela deve se submeter. Porém, é completamente diverso disso. Afinal, o marido, o esposo, deve dar a sua vida por ela. Vamos bater nessa tecla. Deve dar a sua vida por ela. Ambos estão sujeitos um ao outro. Não tem subserviência, mas sim sujeição voluntária. Ela se sujeita a ele, assim como ele se sujeita a ela. Não existe essa de um manda, o outro obedece. Essa mulher aqui, enunciada por Paulo, é aquela mesma mulher lá, proclamada por Lemuel. Lembra da mulher virtuosa no Provérbios 31, verso 10 a 31? Esse provérbio de Lemuel, provérbio 31, verso 10 a 31, ele exalta a esposa, ele exalta a mulher. Veja o que diz, 31:11. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Olha que interessante. Olha o verso 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Olha o verso 25 do capítulo 31 de Provérbios. A força e a dignidade são seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. É uma mulher preparada, é uma mulher inteligente, é uma mulher que se cuida e cuida das coisas, precavida. Olha o que diz o verso 26. Abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha lá, Provérbios 31. É dessa mulher que Paulo está falando. Olha os versos 28 e 30, de 28 a 30 do Provérbios 31. Levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, vivonha a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A partir disso, uma pergunta que nós poderíamos fazer agora é: quem controla quem? Ou quem está sujeito a quem? Na verdade, o que vemos na palavra de Deus e o que Paulo bem quis mostrar é ordem. Ou melhor, ninguém manda em ninguém. Ninguém está em estado de subserviência ou de escravidão a ninguém. O que se vê é uma vivência e convivência respeitosa. E ambos espelham-se um no outro. Ambos comungam afeto, carinho, confiança, respeito, e o amor acontece naturalmente. E se vivencia primeiro no lar, onde os filhos louvam. E depois na sociedade como um todo, onde são um modelo a ser seguido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor. Este é o seu programa da Web Rádio da Assembleia de Deus Brasileira. E quem vos despede é o seu irmão em Cristo, o pastor Edson. A paz do Senhor a todos.